A notícia é que o Yuri Alberto não fez exames ontem, pois o local estava inchado, o pubis de Yuri Alberto. Eu não vou entrar no mérito, né? Não vou falar que o saco do cara estava inchado, porque seria, né, de muito mau gosto. Às 8h28, o pubis estava inchado, então ele não passou por exames ontem, vai passar por um exame hoje. E se o exame der que ele tá ok, ele vai treinar amanhã e pode jogar domingo. Se o exame der que ele não está ok, aí outro jogador deverá entrar. O substituto natural seria o Guinegão. Se fosse há, sei lá, 6 jogos atrás, 7 jogos atrás, quando o Guinegão estava naquela fase absurda, fazendo gol todo jogo, não teria nem dúvida que seria o Guinegão. Só que hoje o Guinegão já não está mais tão em alta e o Vitinho está jogando muito. Então pode ser Memphis e Vitinho. Ou pode ser o próprio Memphis de centroavante e um outro jogador do lado. E o Memphis no lugar do Yuri Alberto. Ou, já que o Corinthians tem a vantagem do empate, pode entrar mais um volante. De repente entra mais um volante, ficam com 3 volantes, um meia, não, 4 volantes, um meia e um atacante. Que seria só o Memphis Depay isolado. Gosto do Guinegão como substituto natural do Yuri. Acho que seria a melhor opção. Não gosto de imaginar o Corinthians vindo tão fechado logo no início da partida, porque lá em Minas estão tratando esse jogo, né, o jogo de ida da Copa do Brasil, como um jogo irreconhecível da equipe celeste, né? O pior jogo do ano. Enfim, tá tendo todas as polêmicas que acho que vamos falar aqui, né, do VAR. E então estão jogando toda a responsabilidade para o jogo de volta. E não acho que se o Corinthians vier fechadinho, com todos os volantes ali, chamando, na minha opinião, o ataque do Cruzeiro, não acho a melhor opção. Acho sim que se o Yuri não conseguir jogar, né, não ir aos exames e der ali que não dá para jogar, acho que o Guinegão seria a melhor opção. Que eu consegui hoje de manhã, os Gaviões da Fiel fizeram uma reunião ontem, que segundo eles foi muito positiva, com o 2º Batalhão da Polícia Militar, e o 2º Batalhão da Polícia Militar iria conversar com o Ministério Público para liberar já para domingo agora já, os Gaviões com roupa, camisa, bandeira, batuque, principalmente o batuque, né, que faz aquele barulho bonito lá na Neoquímica Arena, porque é ridículo o que aconteceu 2 dias antes de uma semifinal importantíssima, os caras proibirem os Gaviões de entrarem no estádio com os seus fardamentos e com os seus instrumentos. Deixa para um dia depois, né? Isso parece... Eu não sou advogado e eu não tenho advogado para me defender em caso de processo. Então eu não vou falar mal da juíza, nem da Ministéria Pública, lá, sei lá. Mas eu acho muito estranho isso acontecer 2 dias antes de uma semifinal. Eu não estou falando mal da empresa, mas nem conheço a empresa, mas cheira mais uma Tausa, uma Clar, uma empresa desconhecida que nunca ninguém ouviu falar, querer oferecer para o Corinthians uma baita de uma grana. Pode ser super séria a empresa, não estou falando mal, podem ter donos maravilhosos, com as melhores das intenções, mas o Corinthians, com o histórico que tem, não tem que aceitar uma bet desconhecida, fica com a Esportes da Sorte, mesmo pagando menos, que seja 20 milhões a menos, é mais garantido. Eram os donos da PixBet. Então, cara, eu não conheço a empresa, não sei quem são, podem ser os caras maravilhosos, sensacionais, não estou falando isso, não estou criticando a empresa, só estou falando que o Corinthians não pode entrar em outra aventura. É isso que eu quis dizer, tá bom? Não vou nem falar para a Tawane comentar sobre esse assunto para ela não se complicar, porque falar de empresa é complicado. Eu acho que você também não tem advogado assim como eu. Então, podem ser pessoas da melhor índole possível, tá? Com melhor intenção possível, com dinheiro, com tudo. Só que o Corinthians, com o histórico que tem com esse tipo de empresa desconhecida, formada apenas para patrocinar o Corinthians, na minha opinião, na minha humilde opinião, não deveria aceitar. Tem 2 situações aí. O Corinthians está devendo 2 empréstimos para o Shakhtar Donetsk.
Tá pedindo um terceiro. Só se o Shakhtar for muito burro, né? Você tá devendo 2 vezes pra... Ô, Tawane, eu te peço emprestado uma vez e não pago. Te peço emprestado 2 vezes e não pago. Te peço emprestado a terceira. Acho que um resuminho do jogo de ida, o Corinthians conseguiu ter boas atuações, mas a equipe mineira ali depois do gol tentou tomar, né, um pouquinho a posse, e no segundo tempo percebemos umas chegadas, né, maiores do ataque do Cruzeiro, e ali a zaga do Corinthians se saiu bem. Falando de Cruzeiro, tem um possível desfalque, que é o Vilauba, né, o departamento médico do Cruzeiro está seguindo, avaliando ali a evolução dos sintomas de dor e inchaço. Saiu Foi ali machucado na partida, né? Exato, na reta final do primeiro tempo, ele teve uma trombada ali com o Fabrício Bruno, o próprio companheiro de zaga, e aí o argentino recebeu atendimento imediato, mas ainda é dúvida para o jogo de volta. E falando em jogo de volta também, né, o Cruzeiro que protocolou uma série de reclamações à CBF por conta daquele lance do Memphis Depay, né, do gol, também foi reclamado o cartão amarelo para o Romero, né, do Lucas Romero, porque aí ele fica fora, ele estava pendurado, e aí ficou fora pelo amarelo, então o Cruzeiro aproveitou e já reclamou ali, porque não concordou com o cartão amarelo mostrado ao Lucas, gerando aí a suspensão para a partida de volta, então os bastidores do Cruzeiro tá bem engasgado com esse jogo de ida, ainda mais que tiveram umas declarações anteriores, né, do Gabigol, falando que já estaria na final, então a própria torcida está um pouco incomodada e falando que tinha que ter os pés no chão. Bom, eu sei que não gerou muito bem, né, lá em Minas, essa vitória corintiana, incomodou um pouquinho, e aí tá toda essa questão do Cruzeiro e com a CBF, tá tendo bastante reclamação do lado de lá. Realmente a situação do Vidalba é complicada. Ele saiu bem machucado. O Lucas Romero é um jogador muito importante para o Cruzeiro e não tem reserva. Eles vão ter que provavelmente improvisar. O Cruzeiro vai ter problemas na escalação. Foi muito bem, viu, Tawane? Naquelas, não tem mais aquela cláusula de guerra. O Shakhtar pode querer vender para a Europa o jogador, se quiser. Se o Shakhtar quiser vender o Maicon para a Europa, pode vender. E o Corinthians está devendo para o Shakhtar. Isso deixa a situação bem diferente. Porque eu sei que o Maicon quer ficar, mas o Shakhtar não quer emprestar o Maicon para um time que está devendo 2 vezes.